Olá a todos, meu nome é Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site Blender Nítidos. E na videoaula de hoje nós daremos prosseguimento à modelagem e renderização de uma sala de estar com Blender 2.63a, a versão mais estável do Blender. Bem, então nós criamos aqui uma porta, uma escada e um conjunto de cadeiras juntamente com a mesa. Neste momento, nós iremos acrescentar um jogo de sofás aqui neste canto dessa sala. Então, primeiramente, vamos posicionar o cursor do mouse nesta posição. Vamos aqui à vista lateral, colocar ele bem aqui. Vamos à vista frontal, vamos posicioná-lo mais aqui para a esquerda. E temos aqui um local razoável para a inserção aqui do nosso objeto. Então, vamos dar um Shift A, Mesh, Cube. Então, acrescentamos um cubo à cena, o realocamos mais ou menos nessa posição, para facilitar o nosso trabalho. Vamos aqui alterar suas dimensões, vamos para o modo, acionar aqui o manipulador de dimensão, diminuir suas dimensões no eixo Z, diminuir suas dimensões em Y um pouquinho. E vamos entrar agora no modo de edição, Edit Mode. Vamos dar um Ctrl R, criar um corte mais ou menos aqui nesta área. Pronto. Vamos selecionar, desabilitar primeiro esta opção, bem aqui, Limit Selection to Visible. Vamos selecionar todas estas arestas bem aqui, apertar X, Edges, Ctrl Z, desculpem, X, Vértices, ok? Então, selecionamos aqui a metade do nosso objeto e vamos agora retornar ao modo objeto. Vamos adicionar um modificador, Add Modifier. Vamos aplicar a opção Mirror para criar uma cópia do nosso objeto. Selecionamos aqui o manipulador de movimento e quando, Ctrl Z, ao entrarmos novamente no Edit Mode e selecionarmos o nosso objeto, como vocês podem ver, ele não está ligado diretamente à sua cópia. Então, para resolver este problema, nós habilitamos aqui a opção Clipping. Ok? Então, ao realizar a translação do nosso objeto, a sua cópia automaticamente também se translada, mas ela fica unida ao objeto original. Ok? Então, este modificador Mirror, ele é muito utilizado na modelagem de objetos simétricos. Então, é necessário apenas que nós façamos a modelagem da metade do objeto e automaticamente a outra metade sofrerá as mesmas modificações, fazendo com que nós ganhamos tempo. Então, por exemplo, ao movimentar este vértice, automaticamente o outro vértice também se movimenta. Ok? Então, esta aqui é a base do nosso sofá. Nós vamos, então, novamente diminuir aqui o tamanho do nosso objeto. Vamos só na parte de cima, selecionamos a face superior e vamos trasladá-la para baixo, ok? Então, esta é a nossa base. Vamos colocá-la um pouquinho mais aqui para baixo, nesta posição, e aqui. Vamos aumentar um pouquinho as dimensões deste sofá. Dessa forma. Acredito que temos aqui um tamanho razoável para o nosso sofá. E, bem, retornamos aqui ao modo objeto. Vamos realizar mais um corte aqui. Vamos posicionar um novo círculo, um novo edge loop mais ou menos nesta posição. Vamos criar um novo corte também horizontalmente, aqui nesta posição. E vamos colocá-lo também mais ou menos nesta
posição. Para realizar esse corte, damos o comando Ctrl R. Ok? Então, vamos agora ao modo de seleção por faces. Vamos selecionar estas duas áreas bem aqui. Opa, Ctrl Z. Este bem aqui. Vamos dar o comando Extrude em Z e vamos transladar estas faces para cima. Desta maneira, ok? Então, como vocês podem ver, criamos já a base do nosso sofá. E agora nós daremos apenas perdão, mais alguns níveis de detalhamento ao mesmo. Vamos novamente em Modifiers. Vamos utilizar a opção Bevel. Então, vamos escolher aqui Bevel. Claro que o nível aqui do Bevel está muito forte, então nós vamos... Opa, desculpem. Vamos aqui diminuir a intensidade do Bevel. Perdão. Vamos aplicar o modificador Subdivision Surface anteriormente. Aqui o nosso Bevel está em 0. Nós podemos aumentar aqui a sua intensidade e, como vocês podem ver, nós vamos criando uma angulação aqui no nosso objeto, como vocês podem ver, ok? Então, podemos aumentar aqui o nível do nosso Subsurf, desta maneira. Apertamos T, tecla T, e vamos aplicar a opção Smooth em Shading. Então, demos aqui, apertamos T novamente, um certo contorno para o nosso sofá, para que ele não ficasse muito reto, ok? Então agora nós iremos adicionar mais uma figura à nossa cena. Então novamente aplicamos um cubo. Vamos aqui à ferramenta de manipulação, de translação. Vamos diminuir as dimensões desse cubo. Vamos diminuí-lo em Z, SZ, SZ. Vamos colocá-lo mais ou menos nesta posição. Desta maneira. Vamos entrar no modo de edição. Novamente, modo de edição. Vamos diminuir o tamanho aqui desta almofada. Ok. Vamos aplicar o modificador Subsurf, Subdivision Surface. Ok. Novamente, retornamos ao modo de edição. Vamos habilitar esta pequena opção bem aqui, Apply Modifier to Editing Cage. Vamos desselecionar todo o objeto. Vou dar um Ctrl R. Novamente um Ctrl R. E vou transladar este novo Edge Loop para esta posição. O mesmo eu farei na outra face. Vou criar um corte horizontalmente, desta maneira. Outro corte horizontal nesta área bem aqui. Opa! Então, Ctrl R. Pronto. Tomar cuidado para realocar este anel nesta posição. E o mesmo aqui na parte de trás. Ctrl R e vou transladar um pouquinho mais para trás. Então, essa é uma outra forma de dar, de criar cantos arredondados. Poderia ter utilizado o Bevel também, mas resolvi fazer a modelagem desta almofada. Então, posso vir aqui habilitar a opção Smooth novamente, ok? Novamente aperto T, aperto N também, para que os painéis laterais sejam excluídos da cena. Então, aqui criamos uma almofada, podemos aumentar aqui as dimensões dessa almofada, ela está muito fina, né? Então, vamos aqui ao manipulador. Ok.
Ok, então agora eu irei criar algumas subdivisões. Aperto W, Subdivide. Então criei aqui mais algumas subdivisões. O número de cortes é interessante que aqui nós possamos mexer. Coloquei aqui o número de cortes número 2. T novamente. Dessa forma daremos mais detalhes a esta almofada. Então vamos lá. Selecionamos aqui o modo de seleção por vértice. Seleciono um vértice aqui, por exemplo. Habilito a opção Proportional. Vamos criar aqui algumas deformações nesta almofada, ok? Então é interessante que nós coloquemos estes detalhes na almofada. Opa! Então aqui nesta área podemos criar uma deformação um pouquinho mais à frente. Por exemplo, aqui podemos afundar um pouquinho. Enfim, não podemos ter uma almofada perfeita, ok? Então, esta área também vou colocar um pouquinho mais para baixo. Pronto. Então, criamos aqui uma almofada. E iremos criar uma cópia dessa almofada. Shift D para criar uma cópia. X para trasladar essa cópia em X. E realocamos essa outra almofada nesta posição. Ok? Para que estas almofadas caibam corretamente aqui no nosso sofá, podemos aumentar aqui a dimensão desse sofá desta maneira. Selecionamos aqui as duas almofadas, colocamos elas um pouquinho para cá e criamos mais uma cópia. Shift D, G, X. Ainda continua pequeno, aumentamos novamente. Agora já ficou um pouquinho grande demais. Diminuímos aqui o tamanho do nosso sofá. Perfeito. Então, criamos aqui um conjunto de 3 almofadas e o sofá. Vamos acrescentar níveis de detalhamento para as outras almofadas. As deformações de cada almofada não podem ser idênticas, não é? Então, criamos aqui deformações diferentes para cada uma dessas almofadas. Então, crio aqui uma depressão nesta área. Nesta outra área eu posso afundar um pouquinho. Desta maneira. E o mesmo eu irei fazer com esta outra almofada. Ok? Então, criamos aqui deformações diferentes em cada uma das almofadas. E agora nós podemos criar as almofadas do encosto deste sofá. Então, vamos lá. Novamente, vamos adicionar aqui um objeto à cena. Podemos agora adicionar um plano. Desta maneira, vamos diminuir as dimensões deste plano. Ok. Desta maneira. Entro no modo de edição, aperto a tecla Tab. E de Extrude e Z. E vamos, Ctrl Z, Ctrl Z, aperto E. E vamos extrudar no eixo Z. Então, fiz a extrusão aqui no eixo Z. Entro novamente no modo objeto. Aqui, novamente, eu irei criar uma série de cortes. Subdivide, Subdivide novamente. Ok? Posso habilitar aqui a opção Subdivision Surface, como anteriormente. Clico neste pequeno íconezinho, que é um triângulo invertido, para facilitar a visualização. Crio um corte bem aqui nesta área, para diminuir
o arredondamento, como vocês podem ver. Então, Ctrl Z, Ctrl R nesta área também. Criamos aqui então um encosto. Da mesma forma, o encosto ele deverá ter algumas deformações, mas antes vamos aplicar aqui a opção Smooth, ok? Vamos dar uma rotação no eixo X, RX 90. Vamos realocar esta almofada no seu devido lugar. Ela, como vocês podem ver, está muito grande, então vamos diminuir aqui as dimensões dessa almofada. Colocamos ela um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais à frente. Damos aqui uma pequena rotação para esta almofada, desta maneira. Entramos no modo objeto. Poderia aqui, modo objeto, aumenta as dimensões da almofada, desta maneira. Modo de seleção por vértices, dou uma certa deformação para esta almofada também. Ela poderá ter um número de cortes ainda maior. Selecionamos todo o objeto apertando A, W, Subdivide. Então, aqui vou dar uma certa deformação nesta área, bem aqui, correspondente à área onde normalmente as pessoas tendem a se encostar, na área central, ok? Então, podemos dar umas deformações aqui nesta área superior. Então, bem, aqui acho que exagerei um pouquinho na deformação, né? Ok. Vamos aqui ao modo de seleção por faces. Vou selecionar aqui todo este grupo de faces aqui lateral. Dar uma certa deformação neste sentido. Ok, então criamos aqui mais uma almofada, criamos uma cópia, Shift D, GX, realocamos esta outra almofada nesta posição. Ela não deverá ser uma cópia idêntica da anterior, então criamos aqui deformações diferentes, ok? Perdão, selecionamos aqui, por exemplo, toda esta área, T, vamos habilitar a opção Smooth Vertex, por exemplo. Podemos afundar aqui esta área. Aumentamos aqui a dimensão dela para que ela não fique idêntica à outra. Esta área poderá ser afundada também. Criamos uma nova cópia, Shift D, GX, para trasladá-la no eixo X. Damos uma inclinação um pouquinho diferente. O mesmo para essa. Vamos modificar um pouquinho aqui. E voilà, temos aqui o nosso sofá totalmente modelado. Para criar o outro sofá pertencente ao jogo, nós simplesmente podemos realizar a cópia. Então, vamos selecionar todos os objetos que compõem o sofá. Vamos dar um Shift D, GY para trasladá-lo em Y. Vamos rotacioná-lo RZ90 para rotacionar 90 graus no eixo Z. Saímos do wireframe. Podemos aqui deletar essas duas almofadas. Vamos selecionar a base do nosso sofá. Vamos diminuir suas dimensões em Y. Mais uma vez, vamos diminuir. Então,
pouquinho mais aqui. O ajuste ainda não é perfeito, vamos diminuir em Y, aqui na ferramenta de manipulação de tamanho, mais um pouquinho. Bem, acredito que o ajuste agora seja... Opa, já está um pouquinho maior, né? Bem, agora sim. Então, criamos aqui o ajuste adequado. Vamos selecionar todos estes objetos. E vamos realocá-lo. Opa! Esqueci aqui as nossas almofadas. Vamos realocar este jogo bem aqui, nesta parede. Bem, esse cantinho aqui vai acabar ficando morto, então podemos, na verdade, colocar este jogo de sofá para cá, dar um RZ270, né, colocá-lo nesta posição aqui. Podemos pegar este outro jogo de sofá, darmos um RZ90, e ele deverá ocupar então esta posição, de forma a pegar toda esta parede, ok? Este outro sofá então assume esta outra posição, e temos aqui agora um conjunto mais harmônico, acredito, ok? Aqui podemos adicionar também uma mesinha, uma pequena mesinha. Então, vou dar um Shift A, Mesh, Plane, adicionei um plano aqui à nossa cena. Posso aqui alterar as dimensões do nosso plano. Poderei criar também aqui no modo de edição, Edit Mode, uma extrusão em Z, para dar um certo volume. Posicionar esta mesinha um pouquinho mais abaixo. Ok. Aproximá-la aqui do nosso jogo de sofás. Vamos aqui a visualização. Está um pouquinho torta, né? Vamos dar um Alt R. Agora não está mais torta, depois de um Alt R. E vamos adicionar aqui a cena no Edit Mode. Vamos criar um corte, R. Vamos ao modo de seleção por vértices, desabilitar esta opção, Limit Selection. Então, vamos dar uma selecionada aqui nestes últimos 4 vértices, apertamos X, Enter. Em vértices, criamos então deletamos então metade deste cubo. Selecionamos novamente aqui essa metade que sobrou, vamos em Edge Modifier, novamente vamos habilitar o modificador Mirror para criar uma cópia, habilitamos a opção Clipping e vamos realizar agora algumas modificações. Criamos então aqui um corte nesta área periférica, criamos um novo corte, outros 2 cortes aqui no centro e alteramos aqui seu espaçamento na opção Scale. Então criamos aqui 2 pequenos quadradinhos, então 2 pequenas faces, ou melhor. Então vamos selecionar estas 2 faces, dar um Z aqui, modo de visualização wireframe. Vou selecionar esta face e esta outra, Ctrl Z.
Então selecionei esta face e vou selecionar esta face bem aqui, tá? Então essas faces serão extrudadas agora, E, Z, e elas irão compor o pé dessa mesinha, e automaticamente o outro lado é criado também. Então criamos aqui o pé desta mesinha, como vocês podem ver. Não precisa ser tão grande, né? Vamos desabilitar o Proportional. Muito bem, então criamos aqui uma mesinha de cabeceira, uma mesinha de sala e 2 sofás. Então, pouco a pouco a nossa sala está sendo montada e nos vemos numa próxima oportunidade. Espero que tenham gostado. Até mais.